Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e temos que falar sobre Nicolas Jackson porque ele volta a ser um assunto central no Chelsea, né? Depois de um tempinho, naquele início de temporada bom dele, a gente fala, não precisamos de um centroavante, o Jackson está aí. Agora são os últimos 6 jogos marcando apenas um gol, e o gol que ele marcou foi aquela atuação pavorosa contra o Brentford, né? Que ele perdeu o gol sem goleiro, entende? Podia ter feito muito mais, né? Desperdiçou muitas chances, mas é aquele negócio, né? O gol maquiou uma atuação que era muito ruim. E agora, né, ele vem 4 jogos seguidos sem marcar, e jogos que faziam diferença ele conseguir balançar as redes, porque não estamos falando de oponentes lá dos mais perigosos da Premier League. O Chelsea vem um pouco mais embaixo, você pode falar que isso puxa ele para baixo também, mas eu não acho isso justificativo o suficiente, né? Eu acho que ele tá jogando mal também. Não dá para culpar só a fase do elenco, porque ele tem errado decisões básicas e ele tem perdido gols. Você não pode culpar a má fase do time, se você também é responsável por ela. Hoje ele é responsável pela derrota, tipo, dos pontos, na verdade, né? Porque o time empatou, né? Mas ele é responsável pela perda de pontos porque ele perdeu 2 gols claríssimos. E assim, 2 gols claríssimos que ele perde em erros que ele já cometia na temporada passada. O Jackson nessa temporada, ele tá jogando talvez um pouco melhor do que no ano passado, mas nada que incentive ele a ser um intocável, que o Chelsea deva depositar 100% da confiança nele. E é por isso que eu julgo que o maior erro da janela do Chelsea foi negligenciar a contratação de um centroavante. Não contrataram ninguém para a posição, além do Mark Guiu, que era um garoto de 18 anos da base do Barcelona. Assim, o Chelsea fez questão de contratar vários pontas, como é o caso do Pedro Neto, como é o caso do Jadon Sancho. O Sancho, a meu ver, até se justifica pelo preço baixo. O Pedro Neto, para 60 milhões de euros, está devendo muito, só 3 participações diretas para gol na Premier League. Aí você tem, tipo, o João Félix, que me parece uma contratação sem propósito, nem entrou no jogo de hoje. O Christopher Nkunku tinha chegado na temporada passada, teria utilidade, mas o Maresca é incapaz de colocar o Palmer na ponta e o Nkunku então não pode jogar de 10. Aí quando ele tem que entrar em uns minutinhos ali para jogar no lugar do Jackson. E assim, você vê essa maneira de gestão de elenco e o que mais falta para o time é, claro, um 9 com o perfil que falta ao time, de um cara forte no jogo aéreo, fisicamente vencendo duelos contra os zagueiros. O Jackson não é forte fisicamente para ganhar dos zagueiros, ele não tem impulsão para ganhar dos zagueiros no jogo aéreo e ele não tem tomada de decisão rápida para superar a recomposição dos atletas de defesa adversários. E com isso ele se torna um centroavante que, obviamente, com essas características, vai oferecer menos dinamismo e vai perder gols. Se o cara não consegue tomar decisões rápidas sendo centroavante, no final das contas ele vai perder gols. Ele vai desperdiçar oportunidades. E assim, o Haaland, muita gente critica, toca pouco na bola, não participa tanto do jogo. Não é o trabalho dele participar muito do jogo, ele tem que marcar gols, hoje fez 2. Ele tocou pouco na bola, mas na hora que toca é decisivo. E não precisa ficar enrolando muito, fazendo firula. É só dar a bola no pé dele, né? Que ele vai arrumar um jeito. Ele perde gols também, ok. Mas raramente esses gols vão perder por hesitação. Tipo, por uma coisa dessa. E o Jackson hesita demais e não tem confiança para chutar com o pé ruim. É um negócio que chama muita atenção. E para mim o Chelsea falha no mercado de centroavantes. Primeiro porque fica tentando desvendar a nova estrela do futebol. Porque achou o Palmer, vai fazer isso com todas as posições do campo. Não é assim que funciona. E assim, tentou lá ir atrás do Sesco e renovou com o Leipzig, né? Tentou ir atrás do Omorundion, mas era só para se livrar do Gallagher. Aí deu errado alguma coisa com o Omorundion, que eu não entendi até hoje o que foi. Acho que parece com um exame médico, mas é estranho porque ele reforçou o Porto de qualquer maneira. E assim, o que chamou a atenção da negociação do Omorundion é, claro, o preço, né? Porque o cara foi a preço de banana pro Porto e o Chelsea quase pagou o dobro por ele. E aí vai atrás do João Félix, é uma contratação, como eu disse, sem propósito. E não conseguiram contratar o John Duran, que agora não sai do Aston Villa tão fácil, né? O cara virou titular. E assim, o Chelsea só tentou de verdade o Victor Osimhen nos dias finais da janela de transferências, tentando apelar para o desespero dele de sair da Napoli. E eles tentaram oferecer migalhas pro cara. As informações oficiais é que o Chelsea teria oferecido um salário 10 mil euros maior por semana que o Jackson. É uma coisa assim, né? Tipo, 10 mil euros, 150, 130 mil euros, que é uma piada de mau gosto, entende? Você vai oferecer menos dinheiro pro cara do que paga, por exemplo, pro Marco Curelha, entende? Isso pra um cara que já foi top 10 de bola de ouro como o Osimhen. E assim, o Osimhen, ele estaria ajudando o Chelsea por completar o ataque do time, onde o Jackson falha. Talvez o Pedro Neto tivesse mais assistência se ele cruzasse para alguém que sabe cabecear na disputa com os zagueiros e não só quando está isolado.
Então, assim, o Chelsea está perdendo muito porque não tem um centroavante com um perfil mais clássico, de ser um cara forte fisicamente, que vence duelos contra os zagueiros, toma decisões rápidas e é forte no jogo aéreo. Isso falta ao jogo do Jackson e é algo que ele não está conseguindo implementar e nem me parece que ele tente, né? Tipo, vamos ser sérios, ele tenta ganhar alguma disputa aérea dentro da área? Não faz, entende? Você não vê ele, é inexpressivo nesse aspecto. E o Chelsea deveria estar babando por um centroavante em janeiro. Devia estar ali, batendo na porta do Gyökeres, tentando ali convencer o Osimhen a vir, porque o Chelsea não tem o top 4 garantido. É usar o dinheiro do Mundial de Clubes e quem sabe um patrocínio de camisa para pagar um centroavante agora. Porque se você fica postergando isso, na próxima temporada tem a Europa League e fica com menos argumento para trazer o cara. O Chelsea não pode jogar a sorte da temporada na mão de um atacante limitado. O Jackson é limitado, gente. Ele pode produzir boas partidas, ele tem qualidades, mas ele tem limitações que atrapalham o Chelsea, entende? E assim, por mais que ele não seja o único jogando mal, tem muitos problemas além dele. O Maresca demora para mexer, a defesa do Chelsea tem opções que são problemáticas. Ele teve chances para vencer esses jogos, entende? Ele teve chances, por exemplo, contra o Everton num jogo, um lance que o Pickford estava dentro do gol e perdeu. Ele não conseguiu marcar o gol contra o Ipswich cara a cara com o goleiro, que foi um negócio inacreditável. Hoje ele perdeu 3 gols, gente. Ele perdeu 3 gols. Então, assim, é uma coisa que frustra, né? Porque é um cara que tem a responsabilidade de ser o jogador, né? Tipo, liderando o ataque ali. No final, assim, é um cara que precisa estar tudo certinho para marcar o gol, né? Tipo, se o cara não tiver o tempo necessário, né? E se ele não colocar no pé bom e conseguir ajeitar a bola perfeita, parece que não sai os gols. Então, sinceramente, né? Eu acho que o Chelsea apostar só no Nicolas Jackson não faz sentido. Ele é um jogador bom para compor elenco. Eu acho assim, coloca ele ali para vir do banco, igual o Salomão Kalou fazia no Chelsea no início dos anos 2010, vem do banco, quando ele tá cheio de gás, ali eu acho que ele faz muito bem. Começando todo o jogo, sendo o centroavante titular, sério, assim, para um time como o Chelsea é pouco. O Chelsea não pode se contentar com mediocridade. Ele não é ruim, mas também não é o nível de um atacante que você quer no Big Six. Do mesmo jeito que o Liverpool não tem esse cara, eu acho que o Liverpool precisa de um cara melhor do que, por exemplo, um Darwin Núñez da vida, né? O Chelsea precisa de gente melhor do que o Nicolas Jackson se quiser voltar a lutar por títulos. Ele não é o bastante para isso. Pelo menos essa é a minha opinião. Se você concorda ou não, aí é você que debate tudo isso, mas fato é que, assim, ele, pra mim, tá jogando mal recentemente, mas muito fruto também de que as limitações dele, né, de tomada de decisão às vezes muito lenta, falta de imposição nos duelos físicos com zagueiros, no jogo aéreo nulo, são coisas que fazem falta ao centroavante, principalmente quando ele não pode jogar na zona de conforto. Repertório é importante. Você só voltar para criar não é o suficiente. E pra mim, hoje a atuação do Jackson foi terrível. Foi terrível. E assim, ele merecia banco, mas a gente sabe que ele não vai pro banco. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.